Deus. Bendizemos o teu nome que é santo e que é digno. Com grande aplauso a Ele, ao Senhor Todo-Poderoso. Aleluia. Dá um abraço no seu irmão e diz assim: que bom que você está aqui hoje no culto, ao meu lado. Pode sentar, querido. Amém. Graças a Deus, queridos. Nós vamos estar compartilhando um assunto com vocês, vivendo na perfeita vontade de Deus. Amém? Eu quero também te apresentar esse livro, que é uma produção nossa pela graça de Deus. Esse aqui é o segundo já feito nessa mesma editora Prêmios lá em Fortaleza. Fundamentos básicos da igreja. Aqui tem princípios muito básicos a respeito da igreja do Senhor Jesus, sobre o nosso papel, sobre a origem da igreja, o propósito da igreja, o nosso compromisso com a igreja local, liderança na igreja local, saúde da igreja local, enfim, uma série de coisas que você e eu, estudando esses assuntos há algum tempo já, a gente escreveu, tá bom? Você adquirindo, custa apenas R$10, tem lá no saguão, ali na entrada, no hall de entrada da igreja, tem uma mesa lá com esses livros. Você adquirindo, você vai estar nos ajudando a pagar essa remessa, tá bom, queridos? Olha para o irmão mais bonito aí do seu lado, diga assim: eu sinto que você vai me dar um livro de presente no final do culto. É isso aí, amém? A leitura ela é muito importante na nossa vida, para nós aprendermos, aprofundarmos mais. Eu estava conversando de manhã com uma professora da igreja, que ela é professora aqui na cidade, e ela disse assim: olha, eu tenho vontade de estudar mais, aprofundar mais. Eu digo: amém, se inscreva lá na nossa Escola Ministerial Paz, a nossa EMP, né? Inclusive surgiu mais 30 vagas esses dias, não sei se foi preenchido já, mas procure seu pastor de rede, faça sua inscrição, vamos aprender mais, vamos aprofundar, vamos ler mais, estudar mais, vamos conhecer mais a igreja do Senhor Jesus, que é realmente aonde nós estamos vivendo, nós vamos instruir alguém, amém? Glória a Deus. Diga para o irmão que está do seu lado: você também é um professor. Amém, queridos? Esse é o tema. No final do culto você pode adquirir lá no saguão. É esse tema, vivendo na perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo está falando aqui que nós devemos oferecer primeiramente o nosso corpo como um sacrifício vivo. Essa é a vontade de Deus, oferecermos o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. No Antigo Testamento os sacrifícios eram mortos, os animais morriam, eram sacrificados mortos, obviamente, né? Eram sacrificados no altar os pedaços. Mas hoje na nova aliança nós temos um novo tipo de altar, onde nós mesmos somos o altar de Deus, a morada do Senhor, e nós vamos oferecer a nós mesmos como sacrifício vivo, como sacrifício santo, ou seja, separado, palavra kadosh, né? Separado para Deus e agradável a Deus. Será que Deus se agrada de um sacrifício melhor do que nós mesmos, oferecendo a sua vida no altar do arrependimento, no altar da oração, no altar da consagração a Ele? Não existe sacrifício mais agradável a Deus do que esse, querido. E esse sacrifício sou eu e você, somos nós, amém? Mas ele fala: não vos conformeis com este mundo. Não é conformar somente no sentido de eu estou conformado, estou satisfeito, mas conformar
no sentido de não tomar a forma desse mundo, né? Não tomar a forma desse mundo, não ser parecido com esse sistema que nós vivemos. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Fala comigo essa palavra, a vontade de Deus. Para quem Deus revela a sua vontade? Deus revela a sua vontade para aqueles que querem viver na plenitude da sua vontade. Deus não revela a sua vontade para apenas pessoas curiosas que querem saber qual a vontade de Deus, mas sem compromisso de viver a vontade de Deus. Isso é muito importante no nosso processo de salvação, né? Uma vez que nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós não estamos anulando a nossa vontade. Não significa uma anulação da nossa vontade, porque nós também temos uma vontade. O ser humano é uma alma vivente, e a alma é mente, emoções e vontade. A mente é a sede dos pensamentos, né? É onde onde estão as memórias, onde estão as lembranças, onde está o poder de criatividade. É a mente, é uma das partes, uma das faculdades da nossa alma. Mas também a nossa alma tem emoções, é a sede dos sentimentos. Nós sentimos alegria, sentimos tristeza, sentimos amor ou ódio, dependendo de como administramos nossos sentimentos. Sentimentos, é mente, emoções, mas a vontade é a faculdade mais poderosa da nossa alma. A vontade, a nossa vontade, ela na queda, ela foi deformada. Nós perdemos a vontade quando pecamos pela comunhão com Deus, por exemplo, pelas coisas de Deus. Por isso que quando a pessoa ela não é cristã, ela não tem vontade de orar, ela não tem vontade de ler a Bíblia, ela não tem vontade de congregar, ela não tem vontade, ela não se conforma com as coisas de Deus, ela se conforma com o mundo. Por quê? Porque ela ainda tem uma vontade caída. Mas quando nós nascemos de novo, nós recebemos uma nova natureza produzida pelo Espírito Santo. E aí a nossa vontade de servir a Deus é restaurada. Mas ainda precisamos exercer domínio sobre a nossa vontade, para que a nossa vontade esteja debaixo, alinhada com a vontade de Deus para a nossa vida. Amém, queridos? A vontade do homem, a vontade humana, ela é tão poderosa que ela tem poder de subjugar a própria consciência do homem. Às vezes as pessoas fazem coisas erradas por livre e espontânea vontade, por decisão própria, mesmo sabendo que aquilo é errado. E quem é que define que aquilo é errado? A nossa consciência. A nossa consciência, ela acende a luz vermelha quando algo que vamos fazer é fora da vontade de Deus, é contra os princípios e valores de Deus. Acende a luz vermelha, não faça isso, isso aqui é errado. Esse não é o caminho que Deus tem para você, não é a vontade do Senhor para a sua vida. Acende a luz vermelha. Ou então acende a luz verde quando nós fazemos algo que agrada a Deus. Algo, quando nós vamos fazer algo que realmente vai agradar ao Senhor. É luz verde, então vamos fazer, porque Deus está nesse negócio. É a perfeita vontade dEle, vamos cumprir a vontade do Senhor. Vamos alegrar o coração do nosso Pai, vivendo a sua vontade. Mas quando uma pessoa tem a vontade própria muito forte, e ela diz, não, eu quero, mesmo que a consciência está dizendo, não é, mas ela diz, eu vou fazer assim mesmo. Por quê? Porque ela está sendo dominada pela sua própria vontade e subjugando a própria consciência dela, por causa da sua vontade própria. Então, queridos, Deus revela a sua vontade para aqueles que querem seguir a vontade de Deus, né? Nosso Deus é soberano. Nós cantávamos antigamente uma canção, né? Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Quem é dessa época aqui? Só eu de velhinho aqui na fé. Era uma música antiga que a gente cantava na igreja. E é verdade. Por que devemos obedecer à vontade de Deus? Porque Ele é soberano. Satanás, lá no céu, bateu com essa pergunta um dia e disse assim, por que nós temos que obedecer à vontade do Deus Criador? Por que eu não posso viver a minha própria vontade? Né?
Você nem precisa contar a história, o que aconteceu com Satanás, porque ele decidiu não mais obedecer à vontade de Deus para a vida dele. Ele também caiu. E os seres humanos, a mesma semelhança, também um dia decidiram não obedecer mais à vontade de Deus. A vontade de Deus é que nunca comesse daquela fruta, o fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas um dia o homem decidiu fazer algo contra a vontade de Deus e também caiu. Então veja que a vontade de Deus, ela é soberana, mas Deus deu livre-arbítrio, livre escolha para cada um de nós, escolhermos a vontade de Deus ou escolher a nossa própria vontade. Deus deu esse livre-arbítrio, Deus deu essa livre escolha para cada um de nós. Jesus orou, lá em Mateus capítulo 6, seja feita a tua vontade, aqui na terra, assim como é no céu. No céu, a vontade de Deus é perfeita, é plena, tudo cumpre rigorosamente, minuciosamente, a perfeição da vontade de Deus. Há uma perfeição na obediência, há uma perfeição em seguir a direção da vontade de Deus, da plenitude da vontade de Deus, no céu. Por isso Jesus orou, Senhor, não somente no céu, porque essa é uma oração que é feita no céu. Se quem está no céu, anjos, arcanjos, querubins, serafins, seres viventes que habitam diante do trono de Deus, eles oram, Senhor, seja feita na terra a tua vontade, assim como é feita aqui no céu. Amém? Mas Jesus estava na terra, então ele orou, Senhor, que seja feita aqui na terra a tua vontade, assim como ela é feita no céu. É a oração de Jesus. Essa oração, esse clamor continua no céu e deve continuar no nosso coração, para orar e dizer, Senhor, seja feita a tua vontade aqui na terra, na minha geração, na minha casa, na minha família, nos meus negócios, no meu ministério, seja feita a tua vontade, dentro da minha chamada, que o Senhor me chamou, seja feita a tua vontade. Jesus orou isso antes de ir lá no Getsêmani, Senhor, passe de mim esse cálice, eu não quero morrer, eu não quero ir para a cruz, eu não quero sentir essas dores, mas Senhor, não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. Jesus renunciou à sua própria vontade. A vontade dele era sair dali, a vontade dele era escapar daquele sofrimento, mas ele disse, não é a minha vontade, eu estou tão disposto a obedecer a tua vontade, que eu estou disposto a ir para a cruz, se essa for a tua vontade. E foi o que aconteceu, amém, queridos? Amém? Glória a Deus. Então vamos ver algumas verdades sobre a vontade de Deus. Algumas verdades sobre a vontade de Deus. Primeira verdade é que as Escrituras declaram que Deus tem um propósito claro e bem definido para a minha vida e para a sua vida. Salmo 32, versículo 8 diz assim: eu te instruirei e te ensinarei no caminho em que deves andar, e sob as minhas vistas eu te darei conselhos. O que Deus está falando aqui, queridos? O desejo de Deus é nos instruir para o foco, para o centro da vontade de Deus para a nossa vida. Será que Deus tem uma direção específica para nós em qualquer área? Claro que tem. Antes de viajar, antes de fazer um negócio, antes de casar, antes de tomar decisões importantes na nossa vida, Deus já tinha um propósito, Deus já tinha um plano específico, especial. Cadê os solteiros aqui, amém, queridos? Cadê os casados? Glória a Deus. Quem não levantou a mão, qual é o seu estado civil? Solteiro ou casado? Outros, né? Mas veja bem, a vontade do Senhor prevalecerá na sua vida. Se você é solteiro, eu creio que você vai casar um dia dentro da perfeita vontade de Deus para você. Glória a Deus.
Se você é casado, a perfeita vontade de Deus é que você continue construindo o seu casamento, é que você continue edificando a sua casa, é que você continue edificando o seu relacionamento, administrando com sabedoria o relacionamento com o cônjuge, administrando com sabedoria o relacionamento com os filhos, a criação desses filhos. Essa é a perfeita vontade de Deus para a sua vida, meu amado. Segundo lugar, Deus quer que saibamos qual é a sua vontade para nossas vidas. Efésios capítulo 5, versículo 17, diz que nós temos que procurar, por essa razão, não sejais insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Olha aí, querido, Paulo está falando assim: não seja insensato, não siga seu instinto apenas, não siga seus desejos, seus impulsos, não siga o desejo de ser, de ter, de satisfazer, simplesmente por seguir a sua própria vontade, mas procure compreender, não seja insensato, procure compreender, procure conhecer. Deus quer que saibamos qual é o seu plano. Ah, pastor, eu não sei a vontade de Deus para a minha vida. Deus nunca me disse qual é a vontade dele para a minha vida. Talvez você nunca perguntou para Deus, né? Nunca perguntou, e Deus vai falar. Você quer saber? Então, pergunta: Deus, qual é a tua vontade para a minha vida? Qual é o teu plano, Senhor, para esse ano? Quais são os teus planos dentro da tua perfeita vontade? Eu estava lendo ontem um texto sobre a vontade de Deus, se eu não me engano, lá em Efésios capítulo 1, né, versículo 11, se eu não me engano, que fala que Deus faz tudo segundo o beneplácito da sua vontade, segundo a perfeição da sua vontade, segundo o conselho da sua vontade. Tudo Deus faz. Olha para o irmão mais bonito que tiver aí do seu lado, diga assim: o melhor de Deus para a sua vida é a perfeita vontade de Deus. Amém? Terceiro lugar, queridos, a vontade de Deus, ela é geral, ela é contínua, ela é vitalícia, ou seja, isso inclui todos os homens, todas as idades. Isaías 58, versículo 11 diz assim: o Senhor te guiará continuamente. Tome posse desse versículo aqui, queridos. O Senhor te guiará continuamente, te fartará até em lugares áridos. Quantos creem nessa verdade? Ele fortificará os teus ossos. Amém? E serás como um jardim regado, como um manancial cujas águas nunca falharão. Quantos creem que essa promessa é para a sua vida, queridos? Promessa de Deus para você. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus para a sua vida, ela é vitalícia, ela é para sempre. É enquanto você viver, mas Deus tem projeto de vida longa para você. Inclusive, duas promessas que Deus faz aos filhos que obedecem seus pais: para que tudo te vá bem, ou seja, você vai viver uma vida feliz, e seja de longa vida sobre a face da terra. Essa promessa é para a sua vida, querido. Deus tem uma vida longa, e a vontade de Deus é que você tenha essa vida longa. E a vontade de Deus não é que você tenha uma vida longa sofrendo, né? Não é a vontade de Deus que a gente tenha uma vida longa sofrimento, só tribulação, só angústia. É claro que eu não vou enganar você, a vida cristã não é só glória, não é só vitória. Tem tribulação, tem angústia, tem tempos difíceis na nossa vida. Isso faz parte até do plano de Deus para o nosso crescimento, amadurecimento. Conhecendo a vontade de Deus, às vezes nós tomamos decisões erradas, e às vezes Deus usa circunstâncias nesta vida para nos ensinar lições preciosas. Amém? Deus usa essas circunstâncias, tudo porque Ele quer nos levar para o centro da vontade de Deus para nossas vidas. Em quarto lugar, a vontade de Deus é incondicional, ou seja, a vontade de Deus não muda a despeito dos nossos tropeços. Quem sabe você está aqui nesse momento dizendo assim: mas um dia eu falhei, eu errei, eu tomei uma direção errada, mesmo depois de crente. A gente cantava aquele hino da harpa cristã muitos anos atrás, ou do cantor cristão, nem lembro qual era mais.
A harpa cristã é de uma denominação, o cantor cristão é de outra. Então, a gente cantava assim: coisas erradas andei fazendo na condição de pecador. Quem já ouviu essas aí? Olha, tem vários irmãos aqui da época do cantor cristão e da harpa. Mas deixa eu te falar uma coisa: às vezes nós não fazemos só coisas erradas na condição de pecador. Às vezes nós fazemos coisas erradas na condição de justo. Às vezes fazemos coisas erradas na condição de santo. Às vezes fazemos coisas erradas na condição de lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, na condição de filho de Deus. Quantas pessoas tomaram direção errada? Aí vamos perguntar: será que Deus ainda tem um plano para mim, uma vez que eu saí do plano? Será que Deus ainda mantém a sua vontade para mim, uma vez que eu saí da vontade de Deus? A vontade de Deus, ela é incondicional, querido. Apesar das nossas falhas, Deus ainda tem o plano que Ele sempre teve para a nossa vida. Apesar de sairmos da vontade de Deus e é possível retornar, né? Deus ainda mantém a sua vontade perfeita para a nossa vida. Quantos creem, diga aleluia. Em quinto lugar, a vontade de Deus, ela é específica, ela é particular, ela é proveitosa para todos nós. A vontade de Deus, ela pode ser geral. Qual é a vontade geral de Deus? É que todos os homens sejam salvos. A vontade de Deus pode ser específica, ou seja, tem coisa que Deus só pede para os seus filhos, para aqueles que são lavados pelo seu sangue. Mas a vontade de Deus também pode ser particular. Tem coisas que Deus pede para mim e não pede para você, né? Tem coisas que Deus pediu só para Abraão, sacrificar o seu filho, só pediu para Abraão. Aquilo não é uma regra para ninguém mais, foi para Abraão. Tem coisas que Deus vai falar especificamente, particularmente comigo, mas eu não posso fazer dessa direção particular de Deus para a minha vida como se fosse uma regra de ouro para outras vidas também. Eu posso usar aquilo como testemunho, exemplo, mas a cada pessoa na face dessa terra, Deus tem uma vontade particular, amém? Uma direção específica para cada um de nós. Quero mostrar aqui um outro ponto importante. Como podemos conhecer a vontade perfeita de Deus para nós? Vamos repetir juntos? Como podemos conhecer a perfeita vontade de Deus para nós? Quantos querem conhecer a perfeita vontade de Deus para a sua vida? Glória a Deus. Vamos lá. Primeiro lugar, podemos conhecer a perfeita vontade de Deus através da sua palavra. Aí no telão nós temos uma história do rei Josias, que a Bíblia fala que ele buscou a perfeita vontade de Deus para a sua nação. Segundo as Reis, capítulo 3, 23, versículo 3, diz assim: então o rei, se pondo de pé junto à coluna, fez um pacto perante o Senhor, de andar de acordo com o Senhor, guardar seus mandamentos, seus testemunhos, seus estatutos e seus juízos, e de todo o coração, de toda a sua alma, confirmando as palavras deste pacto que estavam escritas naquele livro, que foi Ilquias, o sacerdote, que achou um livro abandonado da lei lá em qualquer lugar do templo. Ninguém estava mais lendo a Torá, né? O povo estava desviado da presença de Deus, e esse sacerdote chamado Ilquias encontrou um livro de Moisés e leu diante do rei, e o rei ficou aterrorizado, o rei ficou com medo, o rei estremeceu, queridos, e ele disse: epa, nós estamos longe do propósito de Deus para a nossa vida, nós estamos fora dos caminhos do Senhor para a nossa vida, nós precisamos voltar como nação, nós precisamos voltar como família. E ele fez um pacto, e ele trouxe todo o povo para entrar nesse pacto, e a Bíblia diz aqui, que todo o povo esteve, ou aderiu a esse pacto, de voltar os seus caminhos para a direção plena, para a vontade perfeita de Deus, pela palavra de Deus, amém? Diga: pela palavra de Deus, eu posso descobrir a vontade de Deus para a minha vida. Segundo lugar,
Como é que eu posso descobrir a vontade de Deus para a minha vida? Segundo, através da oração e do jejum. Aproveitando aí o ensejo, nós temos aí 21 dias de jejum. Começou dia 22 de maio. Eu não vou nem perguntar aqui quem está firme no propósito, porque é você e Deus. Amém, queridos? Nós temos aí um desafio. Até domingo agora nós vamos estar no jejum de 21 dias. Agora, qual é o desafio desse jejum e de oração? Para nós ouvirmos mais a Deus. Qual é a vontade de Deus? Tem alvos da Missão Paz, por exemplo, que nós estamos orando. Nós estamos orando aí pela situação, pela organização administrativa da missão, pela parte jurídica. Nós estamos orando pelos alvos missionários aí da nossa Missão Paz. Também pelo renovo de Deus. Temos alvos da igreja local, né? Alvo de crescimento, multiplicação, nossas células. Temos alvos administrativos, jurídicos, né, na igreja local também. Temos alvo no jejum e oração da família, para orar pelos casamentos, para orar pelo relacionamento conjugal, pelos filhos. São alvos que a gente tem. Agora veja bem, através da oração, nós vemos como Deus dirige a vida de homens. Temos uma situação na Bíblia em que o povo falhou, não orou. Está lá em Josué capítulo 9, versículo 14. É a causa de um erro trágico que nós vemos, onde Deus tinha ordenado para o povo de Israel não fazer pacto nenhum com nenhuma das nações ou nenhum dos reinos que estavam na terra de Canaã. Deus tinha ordenado que eles deveriam destruir aquelas nações e que eles tinham que expulsar da terra e acabar e eliminar. E tinha um povo lá que sabia dessa ordenança de Deus. Esses se chamavam gibeonitas. Eles foram lá, vestiram roupa velha, para dizer que eles estavam muito tempo de viagem, trouxeram pães bem velhos, queijos bem velhos, para convencer Josué e os príncipes de que eles não eram daquela terra, que eles eram de outra nação, de outra terra. E eles chegaram lá e disseram: olha, nós somos de um lugar muito longe, nós somos de um país distante. Trouxemos aqui a nossa comitiva para fazer um tratado de paz com Israel. Nós queremos que realmente ter paz com vocês e servir vocês no que for preciso. Nós queremos que em troca disso vocês nos deem proteção, que vocês nos guardem dos nossos inimigos. Fizeram um tratado de paz, mas o grande erro de Josué ter aceitado isso, e os príncipes também, está no versículo 9, no capítulo 9, versículo 14, que diz assim: então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Olha para o irmão do lado e diga assim: a coisa fica feia quando a gente não pede conselho ao Senhor. Irmãos queridos, antes de qualquer decisão importante na nossa vida, nós precisamos orar. E algumas vezes, orar e jejuar. Porque o jejum intensifica a nossa oração. O jejum traz a resposta mais rápida de Deus. É um propósito que Deus estabeleceu. O jejum, Jesus jejuou 40 dias, Moisés jejuou, Elias jejuou, todos esses jejuaram 40 dias. Daniel jejuou 21 dias, Paulo jejuou muitos dias e muitas vezes. E nós estamos fazendo jejum baseado no profeta Daniel, porque eles queriam uma resposta de Deus, antes de uma decisão importante de negócio, antes de uma decisão importante de viajar, antes de uma mudança de cidade, antes de casar. É preciso orar para buscar a direção e a vontade perfeita de Deus para a sua vida. Amém, meus amados? Deus tem o melhor lugar para se estar na face desse mundo. O melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus. Não, quero que você repita isso para alguém bonito aí do seu lado. Diga assim: o melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus. Amém ou não? Você pode estar no alto escalão, ou você pode estar no último escalão.
Se o último escalão, naquele momento, for a vontade de Deus para a sua vida, você vai ser uma pessoa feliz no último escalão. Se estiver lá no primeiro escalão, mas estiver fora do propósito, fora da vontade de Deus, vai ser infeliz lá. As circunstâncias podem estar tão boas para você, naquele momento, mas quem sabe você está vivendo fora da vontade de Deus, em alguma área. Você pode talvez estar passando em situações difíceis, mas você está no centro da vontade de Deus, Deus está contigo, e isso é que importa, amém, queridos? Isso que importa. Ele vai estar contigo na tempestade, no fogo, passares pelo fogo, eu estarei lá, passares pelas águas, eu te tirarei. Deus na nossa vida, através da oração e através do jejum. Terceiro lugar, nós conhecemos a vontade de Deus também através da submissão ao Espírito Santo. Quantos já receberam o Espírito Santo na sua vida? Aleluia. Veja no telão aí 5 ações que o Espírito Santo faz na nossa vida desde que nascemos de novo. Primeiro, ele regenera a nossa vida, ou seja, ele nos dá uma nova natureza. Segunda ação do Espírito Santo, ele nos batiza no corpo de Cristo. O que é isso? Não é o batismo no Espírito Santo, nem o batismo nas águas, é o batismo no corpo de Cristo. Ele nos faz parte da igreja viva de Jesus. Isso é batismo no corpo de Cristo. Ele faz morada de nós, nos tornamos sua morada, sua habitação, Romanos 8:9. Isso também é uma ação poderosa do Espírito Santo. Você sabia que o seu corpo é o templo de quem? Do Espírito Santo. O seu corpo, o meu corpo, é o templo do Espírito Santo. Por que é o templo? O templo não é mais de pedra. Aqui nós temos um templo, sim, nós congregamos. Mas o templo que agrada ao Senhor, em que Deus se compraz mesmo, é o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. No dia que você nasceu de novo, recebeu o Espírito Santo, passou a ser morada do Altíssimo. Glória a Deus. Amém? Quarto lugar, ele sela o novo convertido com o selo do Espírito Santo, que é o penhor para o dia do arrebatamento, Efésios capítulo 1, versículo 13. E em quinto lugar, quinta ação do Espírito Santo, ele preenche e transforma a vida de todo cristão pelo seu poder. Agora veja bem, esse quinto ponto aí, os outros acontecem na hora que nós nascemos de novo. Essa quinta ação do Espírito Santo, ela acontece na nossa vida à medida que nós vamos dar lugar, à medida que nós vamos permitindo Deus dirigir a nossa vida. Por isso que a Bíblia fala lá em Efésios capítulo 5, versículo 18: enchei-vos, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Tinha gente que bebia muito vinho aqui. Quando eu falo de vinho, eu falo de bebida alcoólica. Quem bebia bebida alcoólica aí no passado aí? Não fica com vergonha não, irmão. Amém? Bebida número 1 até 51, é isso? Nem tanto, né? Mas, veja bem, a Bíblia diz que nós não temos que nos encher com o vinho, que traz corrupção, que traz dissimulação, que traz contenda. Nós temos que nos encher do Espírito Santo. Está nessa quinta ação aqui. Deus nos enche quando nós buscamos esse enchimento. Deus transforma a nossa vida quando nós buscamos essa transformação. Deus dirige a nossa vida quando nós buscamos essa direção de Deus. Uma vez tinha um irmão que ele estava orando para casar, só que já estava começando errado. Ele chegou comigo e disse: olha, naquela época eu não era pastor ainda, né? Eu estou com 17, 18, vou fazer 18 anos de ministério pastoral, mas naquela época eu não era. Então eu já era um conselheiro na igreja, um líder. E ele disse assim: olha, eu estou orando pela vontade de Deus, eu quero casar. Só que tem um detalhe, eu estou orando por 2 meninas aí. Eu digo: ih, sai fora que tu já começou tudo errado já. Já começou tudo errado, meu irmão. Como é que vai descobrir a vontade de Deus desse jeito? Isso é tudo, menos a vontade de Deus para a tua vida, porque tem que fazer a coisa certa. Tem que ir para a palavra primeiro, né? Tem que buscar Deus da forma correta e ir pelos princípios corretos de Deus. Então, aqui está submissão.
O Espírito Santo, Ele quer nos dirigir a cada dia, através da oração, da palavra, do jejum. A palavra, ela é a disciplina para a nossa alma. A oração é a disciplina para o nosso espírito. E o jejum é a disciplina para o nosso corpo. Mas o Espírito Santo nos guia através da oração, da palavra e do jejum. Em quarto lugar, como conhecer a vontade de Deus? Através das circunstâncias em nossa vida. Será que eu estou tendo uma vida dirigida pela vontade de Deus? Em quais aspectos eu estou tendo uma vida dirigida pela vontade de Deus? Existe alguma área da minha vida que eu digo, olha, eu não sei se eu estou seguindo bem a vontade de Deus, eu estou fazendo aquilo que eu acho que é correto. Mas Deus nessa noite trouxe você aqui nesse culto de celebração para mostrar para você que Ele quer ser o Senhor e quer dirigir a sua vida. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Então, através das circunstâncias, Deus fala conosco. Eu quero ler aqui Efésios capítulo 5, versículo 17, que diz assim: por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Eu li logo no começo esse texto aí, não é verdade? Então Deus trabalha. Por exemplo, na Bíblia tem alguns momentos que Deus manifestou sua vontade através de circunstâncias. Abraão recebeu uma ordem de Deus: sacrifica o seu filho Isaque sobre o altar. Pegou a lenha, pegou o filho, pegou o cutelo, levou para lá. Até então o filho não sabia o que iria acontecer com ele. Chegou lá, no cume do monte, ele perguntou: pai, está aqui a lenha, está aqui o fogo, está aqui o cutelo, mas cadê o cordeiro? Aí Abraão disse: Deus proverá para si, meu filho, mas vem cá, deixa eu te amarrar e colocar sobre esse altar aí. Imagina o coração do Isaque, meu irmão. Eu não queria estar na pele de Isaque nessa hora. O que ele pensou? Isaque era um garoto, 12 para 14 anos, segundo os estudiosos aí, pesquisadores, que ele chamava de um bar mitzvah, né, que era um filho da bênção, da plenitude. A partir dos 12 anos, o judeu consagrava aquele filho, fazia transição da infância para a puberdade, para a fase adolescente, né, fazia uma festa. Mais ou menos nessa época, Abraão levou Isaque para oferecer sobre o altar. Ele não tinha força suficiente para se libertar do pai, né? Ou para correr dali, mas ele se rendeu, se entregou. E agora, na hora de levantar o cutelo para imolar o filho, Deus disse: epa, Abraão, pare, não faças mal ao teu filho. Agora eu sei que você teme a Deus porque você não me negou o seu único filho. Aí Abraão olha para o lado, o que ele vê? Um cordeiro preso nos arbustos pelos chifres. Aquilo foi providência de Deus. O sacrifício tinha que acontecer. Mas por que estava lá aquele cordeiro preso pelos chifres naqueles arbustos? Porque Deus age por circunstâncias. Amém, queridos? Às vezes, irmãos, sabe, uma vez eu estava andando em um lugar, eu não tinha nem um centavo. Talvez você disse: isso aí é circunstância, acontece. Eu não tinha dinheiro nem para o ônibus. Nem para o ônibus. E eu precisava pegar um ônibus. Aí eu digo: e agora, como é que eu vou voltar? Acabou o dinheiro. Eu estava numa cidade, eu tinha que ir para uma comunidade longe, de ônibus. Aí na hora que eu desci no lugar lá, eu vi lá, já era na época do Plano Real, viu, irmãos? R$10. Eu digo: Deus é Deus. Tem hora que você dá glória a Deus por R$10, amém, queridos? Tem hora que você dá glória a Deus por R$1. Mas você não tinha. E de repente, Deus viu a sua necessidade e abriu a porta e te socorreu. Quantos já tem uma experiência de ter acontecido um milagre na sua vida assim, em momento inoportuno para você, mas foi ali que Deus fez o milagre? É assim que Deus faz. É assim que Deus fez com Isaque, livrando ele da morte. Foi assim que Deus fez com Abraão, para que o altar dele não ficasse vazio. Segundo, outro exemplo na Bíblia em que Deus age por circunstâncias.
os egípcios estavam matando todas as crianças dos hebreus. Matavam mesmo. Eles tentavam esconder, mas ninguém conseguia. Os soldados entravam, caçavam e achavam, porque criança chora e faz barulho. Então, como você vai dizer para uma criança recém-nascida: não chora porque vão pegar, né? Não dá. E aí, uma mãe lá, era propósito de Deus também, colocou o filho dela dentro de um cesto, provavelmente escalafetado com betume, né? Colocou dentro de um cesto de junco, forrou, colocou no rio, e a filha ia acompanhando, olhando, e o cesto descendo. Na mesma hora que ia passando lá no porto do palácio do faraó, quem vinha descendo para tomar banho? A princesa, a filha de faraó. Quando ela viu aquele cesto, ela escutou o choro de uma criança, e ela disse: uau, uma criança dentro desse cesto. Mandou as servas lá: traga o cesto para mim. Abriu o cesto, bonito garoto. Ela disse: isso aqui é filho dos hebreus. E ela disse: vou levar para casa, vou adotar, vou criar, vou cuidar dessa criança. Porque naquele exato momento ela desceu, na hora em que o cesto ia descendo o rio. Providência de Deus, amém, queridos? Deus agindo, usando as situações, usando as circunstâncias da vida, para guardar aquele que seria o libertador do povo judeu. Em quinto lugar, último aqui, como conhecer a vontade de Deus? Diga comigo: através do aconselhamento e do discipulado. Diga: aconselhamento e discipulado. Olha aí no telão o texto de Provérbios 24:6, que diz aí: na multidão de conselheiros está a vitória. Na multidão de conselheiros há sabedoria. Na multidão de conselheiros, em outras traduções diz assim: há boas decisões. Na multidão de conselheiros, nós precisamos de conselheiros. Tem filho que não ouve conselho de ninguém, não ouve conselho de pai, não ouve conselho de mãe, não ouve conselheiro nenhum, né? O discipulador dá um conselho, ele faz outra coisa. O pastor orienta, ele chega lá, e agora? O pastor diz: faça assim, 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 querido. Grande possibilidade de você vencer nessa área, de você superar isso aqui. Ele vai lá e faz do jeito dele, faz tudo ao contrário. Mas a Bíblia fala que aquele que age sozinho, Provérbio 18:1, ele se insurge contra a sabedoria verdadeira. Aquele que se isola, aquele que toma decisões sem consultar ninguém. Um dos problemas de casamento que tem hoje em dia, irmãos, às vezes a esposa toma a decisão sozinha e o marido toma a decisão sozinho, né? Esse é um dos problemas. Nós precisamos sentar e conversar. Às vezes a decisão de um vai prevalecer, mas tem que participar pelo menos, não é verdade? Por quê? E concordância, isso é muito importante. Mas eu quero te falar que onde há conselheiros, há sabedoria, há futuro, há esperança para a sua vida. E não importa a um lugar que você esteja, o nível que você está, a vontade de Deus vai prevalecer na sua vida. E eu quero declarar uma palavra de Deus para você, para a gente orar e ficar em pé nessa hora. Você não vai morrer enquanto o propósito do Senhor, a vontade de Deus para a sua vida não se cumprir, em nome de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor. Fique em pé nessa hora, aleluia. Oh, meu Deus. Feche seus olhos. Enquanto o Ministério de Louvor vai estar cantando uma canção, já pode cantar, já pode entrar na música, não é? Eu quero que você ore. Qual a área da sua vida que você talvez nessa noite identifique e diz assim: eu quero uma direção específica do Senhor na minha vida. Talvez Deus vai te mostrar que existe uma área que você precisa colocar debaixo da perfeita vontade de Deus. A Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. A vontade de Deus é sempre o melhor de Deus para a sua vida, acima da nossa vontade. Essa oração eu peço que você faça nessa noite. Dizer: Senhor, eu coloco a tua vontade acima da minha vontade. A minha vontade pode não ser boa nem agradável,
não muito menos perfeita, mas a tua vontade ela é boa, agradável e perfeita. Meu Jesus, Fala com Ele nessa noite. leva pra perto de ti, me leva onde eu posso ouvir Oh Deus, a tua voz, pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. aleluia. Cura meu coração, faz em mim tua vontade. Faz em mim tua vontade, Senhor. Pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Tem projetos na sua vida, coloca diante de Deus esses projetos. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir a tua Me leva voz. onde eu posso ouvir tua voz. O conselho do Senhor prevalecerá. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. É verdade, Pai. Aos seus pés. Oh, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Sim, meu amado. Opera nessa Me noite. leva onde eu posso ouvir tua voz. Dirige cada passo aqui nesse lugar. Me leva onde eu posso ouvir. Dirige tua cada voz. coração, Senhor. Oh, Aos seus pés. olha só, querido. Se você está aqui nessa noite, ainda não tomou uma decisão de seguir Jesus, nunca fez uma decisão pública de vir na frente dizendo: eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero te dar essa oportunidade agora, de você sair do seu lugar, vir aqui na frente, aqui ó, esse lugar é seu, junto com o conselheiro. Talvez aí do seu lado tenha alguém que ainda não nasceu de novo. Você pode ajudar essa pessoa a nascer de novo e entrar no reino de Deus nessa noite. Amém? Vem agora. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Declare essa palavra, querido. Me leve. Onde eu posso ouvir tua voz. Oh, me leva. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aleluia. Aos teus pés. Jesus está te Oh, esperando. me leva onde eu posso ouvir tua voz. Oh, Deus. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos seus pés. Obrigado, Jesus. Você que precisa reconciliar com o Senhor, que está chegando aqui na frente, seja bem-vindo, querido. Aqui na frente é o lugar de você fazer uma decisão pública para Jesus e dizer: eu quero seguir Jesus de hoje em diante. Eu tenho andado longe dos caminhos do Senhor, mas eu quero reconciliar. A Bíblia fala lá em Marcos que aquele que me confessar diante dos homens, igual vocês que estão aqui na frente fazendo, a Bíblia fala que ele vai te confessar diante do Pai que está no céu. A sua decisão pública diante de Deus é muito importante. Por isso, parabéns. Eu quero que vocês repitam comigo essa oração, por favor. Toda a igreja pode. Diga: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus. Peço perdão pelos meus pecados. Escreva meu nome no livro da vida. Faça de mim uma nova criatura, porque a partir de hoje Tu és o meu Senhor, o meu Salvador, e me ajuda a Te servir para nunca mais voltar atrás, mas de hoje em diante eu estou com Jesus para sempre, e eu sei que o Senhor está comigo para sempre, em nome de Jesus. Maravilha. Obrigado, queridos. Parabéns para você que está entregando a sua vida para... Vamos aplaudir Jesus, queridos. Vamos aplaudir Jesus por tantas pessoas aqui.
A partir de hoje, pegue a Bíblia, começa a ler a palavra de Deus para o seu crescimento. Parabéns, queridos. Você começa a orar, mas saiba que acima de tudo você não está sozinho. Você tem uma família, e essa família está aqui. Olhe para trás aqui, ó. Essa é a sua nova história a partir de hoje. Um novo tempo Deus tem pra ti. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Olha só, gente, por favor, siga aquele estandarte ali, está escrito Jesus. Junto com os conselheiros aí, nós queremos pegar o seu nome para te ajudar na fé de hoje em diante, em nome de Jesus, tá bom? E você que fica, agora vamos encerrar o culto, levante a sua mão para o céu, lá para o seu bairro, lá para a sua casa. A palavra de Deus diz no Salmo 91:10: nenhum mal te sucederá, e praga nenhuma chegará à tua casa. Senhor, eu oro nessa noite, Pai. Eu creio que esta semana será uma semana de milagre, de portas abertas sobre o teu povo. É o Senhor que abençoa a nossa saída e a nossa entrada, lá no trabalho, ó Deus, na célula, no ministério, na igreja, em casa. Que a tua mão esteja guiando, aos seus anjos dar a ordem a teu respeito, diz a tua palavra, para que te guardem todos os teus caminhos, para não tropeçares em alguma pedra. Senhor, traga o teu livramento sobre o teu povo nessa semana, Pai. Guarda, livra, em nome de Jesus, que as portas estejam abertas sobre a sua família, sobre os seus negócios, Pai, que a prosperidade, que a bênção do Senhor, que enriquece e não traz desgosto, esteja sobre a tua igreja. Quem crê, diga amém, recebo. Queridos, não deixe de passar lá na mesa, adquirir o seu. Dá um aplauso mais forte ao Senhor. Um abraço no seu irmão. Vá na paz. Que Deus abençoe.